Oi, oi, que bom ter você por aqui, sinal de que o bichinho da cerâmica te picou, né? Bom, a gente terminou agora uma jornada de ceramista que foi muito bacana. Muita troca, muito conhecimento, muitas novas oportunidades. E se você tá aqui, eu acredito que você tá namorando essa possibilidade de transformar a cerâmica num negócio para sua vida também. E eu só posso te dizer que realmente é um caminho sem volta, de muita prosperidade, de muita alegria, de muita satisfação pessoal, de muito retorno financeiro, à medida que a gente realmente consegue fazer isso dando os passos na direção certa, economizando aqueles esforços onde eles seriam necessários, focando energia e investimento onde realmente a gente vai ter retorno. E a gente deu uma passada ao longo desses dias falando de cada uma dessas características e tudo isso vai ser realmente aprofundado, a gente vai ver de maneira mais específica, mais objetiva, detalhada dentro do Viver de Cerâmica. Então eu quero te contar para quem é e para quem não é o Viver de Cerâmica. Se você realmente quer fazer cerâmica como um hobby, quer fazer cerâmica muito bem feita, mas é só isso, não é para você. O Viver de Cerâmica, ele foi realmente pensado como uma formação completa para quem quer transformar o hobby num negócio, seja para ter uma renda extra ou para de fato viver de cerâmica. Mas não significa que você já precise ter feito hobby, porque a gente realmente começa do básico. A gente vai começar abrindo um saco de argila, antes até, entendendo no microscópio o que é isso, que material é esse, como é que ele se comporta, como é que eu escolho esse material e todas as coisas que a gente ouve, né? Que a gente pode ou não pode fazer, por quê? Esse é um curso que vai ser todo pautado nos porquês, porque o meu principal objetivo aqui é que ao final dele você tenha autonomia para tomar suas próprias decisões e fazer suas escolhas. Entender por que você está fazendo o que você está fazendo e não simplesmente repetindo coisas que você ouviu ao longo do tempo que tinham que ser feitas assim ou assado ou que não tinham que ser feitas. A gente vai começar do básico, mas não é um básico caso você já faça cerâmica que vai te cansar. Ele vai ser uma revisitação. A gente tem trilhas diferentes, né? Indicações de trilhas para que você, que esteja começando agora, possa fazer o seu percurso e se formar completamente. Ou para você que de repente já tem um ateliê de cerâmica, ou faz cerâmica inclusive há mais tempo que eu, que é uma coisa recorrente aqui no Viver de Cerâmica, uma comunidade de ceramistas que já faz cerâmica há 25, 30, 35 anos, e que realmente consegue revisitar, ressignificar modos de fazer as coisas, processos, e claro, depois disso tudo, essa parte do desenvolvimento, do processo criativo e especialmente da gestão do ateliê. Então a gente vai passar por todas essas etapas, né, que são focadas nesses 3 pilares: a excelência técnica, o processo criativo e a gestão assertiva do ateliê. Porque eu quero sim que você seja muito próspero, muito próspera, que você consiga ganhar muito dinheiro com o seu trabalho, mas eu também não quero que você morra no processo. Eu não quero que você ganhe muito dinheiro porque você passa a noite sem dormir, porque você não tem final de semana, porque você não consegue conviver com a sua família e está trabalhando enlouquecidamente. Eu também não estou te dizendo que você não vai ter que trabalhar. É claro que tem. Eu acho que se você está aqui, você já entendeu que é sobre isso. É sobre ter um trabalho, mas que é um trabalho que completa, que realiza, que dá prazer pra gente. É missão da minha vida que os ceramistas continuem sendo ceramistas. Tem muita gente que quando empreende com a cerâmica, ao longo do tempo, para de fazer cerâmica, porque se perde tanto nos processos burocráticos, administrativos, financeiros, né, tudo isso que tem que acontecer, e perde o encantamento, perde o prazer, perde esse hábito de estar com a mão na massa. Então o Viver de Cerâmica, ele traz bem esse equilíbrio, para que você realmente faça cada coisa na sua justa medida, para que você que precisa, né, saber que cada uma dessas áreas, o que você tem que fazer nessa área. Enquanto você está trabalhando sozinho e sozinha, que não dê para contratar alguém, é você que vai fazer. Existem muitos modelos de vida diferentes, pessoas diferentes. Então, nada mais justo que existam modelos de negócios diferentes. E a gente vai abordar tudo isso, para que você realmente consiga encontrar um modelo que se adequa ao seu modelo de vida. Então, pode ser que você queira fazer cerâmica lá no alto da montanha, sozinha. Pode ser que você queira ter um negócio enorme, uma empresa com 10 funcionários. Você vai estar qualificado para fazer isso, preparada para poder enfrentar esse desafio e desbravar esse novo mundo. A gente tem aqui embaixo desse vídeo a descrição dos módulos do curso, com as aulas que você vai encontrar e os professores convidados também, que são especialistas nas suas áreas de atuação, que vão dar aulas específicas, como finanças, fotografia, comunicação, jardinagem.
E não deixa de ver também os depoimentos das pessoas que já passaram por aqui. Eu acho que é sempre bacana a gente ver a experiência dos outros, né? Entender como que de fato foi uma metodologia que funcionou. Não é porque eu consegui, porque eu tinha uma coisa diferente, especial. Não é. Realmente é um passo a passo. Um método muito bem pautado, simples, em 3 pilares, mas que são sólidos, que se complementam e que fazem a gente realmente conseguir ter um negócio com significado, com propósito e que seja lucrativo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero te encontrar aqui do lado de dentro e que você venha fazer parte dessa nova turma do Viver de Cerâmica. Beijo e até a nossa aula inaugural. Olá! Abraço é sempre bom. Sempre bom. Seja bem-vinda de novo. Gente, me conta, Mara. Esse aqui é teu segundo ateliê, né? Você tinha um outro espaço e aí mudou pra cá. Comecei em casa, na edícula de casa, aí fui para um espaço um pouquinho maior, uma casinha de fundos, e agora no definitivo. Agora é para sempre. Apresenta pra gente teu espaço. Aliás, antes até de se apresentar, eu sempre fico encantada como você conseguiu preservar tanta coisa da casa, né? Uai, coisas novas e coisas que dão a identidade da casa bonita. Exatamente, isso é uma coisa que eu fiz questão, conversei com o arquiteto, de o que puder preservar, vamos preservar porque é maravilhoso e não se faz mais igual, né? Enfim, um granilite que dura 70 anos e tá aí firme e forte. E aí era uma residência aqui que a gente dá para ver que tiramos todas as paredes para ver até o outro lado da rua. E aí aqui acontece nesse espaço, acontecem as aulas de modelagem, de torno lá, ateliê livre, as oficinas, workshops, minha produção, que mais? E locação do espaço também, para eventos com ou sem cerâmica. Ai, muito então legal. É completo. E sabe o que eu achei muito bacana? Porque aqui, toda vez que eu venho aqui, tá uma galera do Viver de Cerâmica aqui. Sim. E hoje, vem cá, quer ver? Vem cá mostrar um negócio. A Mara é da primeira turma, né, Mara? Primeira turma. Aí o Augusto tá aqui também, fazendo oficina. O pessoal passou o final de semana aí nas oficinas. Fantástico. E tem a Bebel. O Augusto da primeira e a Bebel que é da turma 15. Turma atual. Temos de ponta a ponta aqui, ó. Muito gostoso. Já chego aqui, já me sinto em casa. E a Carol no centro de tudo sempre, né, Carol? Com certeza. Muito bom unindo essas gerações. Se conectando, é muito legal. E olha muito só, vem sentir um gostinho do que o Augusto está fazendo aqui. Ai, que gostoso. E aí aqui o espacinho do café. Que nunca pode faltar. As argilas. Bom. E aqui o coraçãozinho do ateliê, né? Os fornos que trabalham adoidado, principalmente no final de ano, né? Não param. E aí, você faz queima para quem não é aluno também? Também faço serviço de queima, ofereço o serviço de queima para fora também. O que é muito legal no ateliê, mais uma coisa que eu acho bacana, que tem essa entrada, essa por trás. Então é meio drive-thru, sabe? Abre o porta-malas do carro, já pego as peças. Então tem essa facilidade também. Ai, muito bom. Tanta peça linda, né? Que legal. Tem umas bem legais. Meu nome é Raquel Castelar, eu sou do Rio de Janeiro e hoje moro em Miguel Pereira, que é interior do Rio de Janeiro. Eu faço cerâmica inicialmente como hobby há cerca de mais ou menos 8 anos. No entanto, eu entendi a cerâmica como uma prática no meu cotidiano nos últimos 4, 5 anos. Foi quando eu decidi realmente levar a cerâmica e viver da cerâmica. Em 2021, o Viver de Cerâmica me apareceu como um divisor de águas. E foi nesse momento que eu entendi que não dava mais para viver sem a cerâmica. Antes do Viver de Cerâmica, eu não tinha um ateliê, né? Eu entendi a necessidade de ter um ateliê, de ter um espaço estruturado, equipado, depois do Viver de Cerâmica. Antes, eu utilizava, terceirizava, fazia aulas, eu utilizava outros espaços. Mas com o Viver de Cerâmica, eu fui construindo o meu espaço. O que mudou depois do Viver de Cerâmica, mudou tudo.
a minha vida, a minha rotina, o meu cotidiano, as minhas relações, as minhas expectativas, tudo mudou. Não é só viver e ter um empreendimento de cerâmica, é ter um negócio, é entender que aquilo ali me movimenta, mas ao mesmo tempo é ser realizada todo dia. É todo dia a busca, o resultado e a realização. A minha maior conquista com viver de cerâmica, na verdade eu fui entendendo que eram conquistas, porque com a cerâmica eu aprendi a vibrar com as conquistas, a recebê-las entendendo que era merecimento. Isso é uma constância para mim, é um trabalho meu, pessoal, interno, mas quando eu comecei a fazer cerâmica, para vender cerâmica, comecei a me divulgar como uma professora de cerâmica, eu tinha muito a sensação de que ninguém ia me ver, ninguém ia gostar, ninguém ia querer comprar uma peça minha. E as realizações foram aos poucos. Eu tive uma primeira realização quando fui procurada para atender uma encomenda. Eu tive uma outra realização quando eu fui procurada para dar aula de cerâmica. E hoje, a minha última realização é perceber que o meu ateliê está pequeno, que eu posso fazer mais. E eu enxergo isso hoje como uma grande conquista. E são conquistas atrás de conquistas, né? Hoje eu vivo de cerâmica. Claro que é uma construção constante. Por exemplo, quero aumentar o meu ateliê. Então, é investimento. Então, hoje, o que a cerâmica me traz é tudo revertido para o meu espaço, mas eu não tiro mais R$1 do bolso. O Viver de Cerâmica, a Carol Amaita, foi um divisor de águas para mim, porque através do Viver de Cerâmica, eu entendi a amplitude das possibilidades e eu consigo reconhecer os meus pares nesse meio. E é uma comunidade, a gente se ajuda. Tem pessoas que hoje eu estou conhecendo aqui na imersão e que eu já falei com elas, já me ajudaram, eu já pedi ajuda para outros ceramistas que estão na comunidade do Viver de Cerâmica. Então, assim, é um círculo que você forma ali e que a gente se apoia muito. Então, eu hoje não me vejo fora dessa comunidade, eu preciso estar nela em constância, porque é um suporte, é o acolhimento que a gente precisa e é o nosso mercado. Então, hoje eu enxergo o Viver de Cerâmica necessário para quem hoje tem um ateliê produtivo, para quem hoje trabalha com a cerâmica. Olá, meu nome é Estevão, eu falo aqui de Franco da Rocha, São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Meu maior desafio antes de viver de cerâmica era realmente entender como que eu poderia viver de cerâmica e como que eu poderia aprender, conhecer técnicas, já que isso apareceu para mim, essa possibilidade durante a pandemia. Embora eu tivesse algum conhecimento técnico da cerâmica, mas era muito raso, muito básico, o curso me deu essa possibilidade, né? Antes da pandemia, eu queria ter essa possibilidade de montar um negócio que fosse paralelo ao que a gente faz. Hoje a gente administra um negócio de família, sou corretor de imóveis, e eu queria essa possibilidade de viver de um outro negócio, que não fosse um hobby, mas que me desse um prazer, né? Então foi aí que apareceu a Carol. Eu conheci a Carol através do Instagram e todas as possibilidades que ela colocou no curso dela, Viver de Cerâmica, me fez pensar que essa poderia ser a porta que eu precisava entrar para ter essa possibilidade de transformar esse pequeno hobby num negócio. E as pessoas que ela colocou a gente em contato fez com que a gente pensasse isso, né? Por mais que eu me sentisse inseguro em relação à qualidade técnica das peças, a como administrar um ateliê, ver pessoas, né? Como por exemplo o Augusto, que para mim é uma grande inspiração, que é aluno da Carol, o Augusto lá do Paraná, ver que pessoas saíram talvez do mesmo lugar onde eu estava e hoje já tenho um lugar estabelecido, já consegue comercializar as suas peças, me fez confiar na pessoa da Carol como professora, como mestre, queria me mostrar esses caminhos que eu poderia trilhar, né? E isso ela faz com maestria, quando coloca a gente em contato com pessoas, tanto no curso, quanto através das lives que ela faz, voltadas para os alunos dela, né? Lives específicas, com grandes profissionais. Eu tenho tudo anotado, o meu caderno do Viver de Cerâmica é uma bússola para mim, eu sempre recorro a ele, porque cada coisinha que a Carol fala tem um ensinamento, carrega um ensinamento, isso faz a gente confiar muito
na pessoa dela como profissional, como mestre, como tutora. E mudou completamente a minha visão com respeito a isso. Hoje eu já vejo essa possibilidade muito perto, né? Vendo as mudanças, os resultados que eu já estou colhendo, né? Tanto na confecção das peças, em conseguir confeccionar as peças com alguma qualidade, algumas encomendas já a partir de eu estar postando, né, no Instagram o meu processo, né? Estou construindo, hoje eu estou aqui na minha lavanderia, né? Que foi o espaço que eu dediquei ao curso aqui, que eu montei para me dedicar ao curso. Mas já estou montando um ateliê na parte de cima da minha casa, aos poucos, com espaço e fiação para colocar um forno, né? Hoje eu queimo as minhas peças fora, né? A indicação da Carol, mas isso não me impediu. Pensar que eu posso queimar as peças fora daqui não me impediu de pensar que eu consigo fazer, que eu posso já comercializar essas peças mesmo sem ter um forno, né? E a ideia é comprar um forno quando ele puder se tornar um ativo, como o curso bem enfatiza para nós, né? Mas é especificamente isso. O Viver de Cerâmica me deu essa possibilidade de ver que eu posso, dentro da minha especificidade de tempo, do meu tempo, do tempo que eu tenho, da rotina que eu tenho, que eu não posso abandonar completamente ainda, que eu tenho a oportunidade, a possibilidade de viver de cerâmica. E isso é graças a toda a maestria da Carol e desse curso maravilhoso que, com certeza, foi um divisor de águas para mim. Foi o caminho, a porta aberta que me ensinou o caminho das pedras. E hoje, ter essa possibilidade de viver de cerâmica, isso para mim é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Carol. Eu sou a Lúcia Ronda, de São Paulo, capital. O meu ateliê é na sala da minha casa. E antes de entrar para o Viver de Cerâmica, eu tinha dificuldade em administrar a minha rotina de trabalho. Era muito fácil eu me envolver em alguma tarefa de casa no meio do dia. Com o curso, eu aprendi a me planejar melhor e a seguir o que foi planejado. Os meus dias rendem muito mais e eu tenho tempo até para fazer o ócio criativo todas as semanas e outras tarefas além do obrigatório. Além disso, eu tinha uma insegurança quanto ao preço das minhas peças, porque eu não tinha nenhuma base de cálculo sólida para me amparar. Hoje eu apresento o preço sem medo, porque eu sei o valor do meu trabalho. Eu confio na qualidade técnica do meu trabalho. Eu desenvolvi uma coleção, eu estou apresentando as peças em lojas físicas e marketplaces. Eu acredito que falta pouco para eu viver de cerâmica. A Carol me tirou da sala da minha casa e me colocou no mundo, para todo mundo ver. Eu não tenho mais medo de apresentar o meu produto, porque eu sei da qualidade e do valor dele. A Carol trouxe essa confiança em mim, e essa confiança não tem preço. Meu nome é Rafael Paracellos, eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Junqueirópolis, uma pequena cidade, 20 mil habitantes, e eu faço cerâmica há aproximadamente 5 anos. O Viver de Cerâmica ele veio em um momento que eu estava fazendo uma pesquisa de transição de carreira. E nessa transição de carreira, nessa pesquisa por uma outra alternativa para sobreviver, acabei encontrando a cerâmica. Então a Carol ainda não tinha lançado o curso, não conhecia a Carol ainda, mas já estava decidido de que seria isso a minha alternativa, é o que eu queria fazer, trabalhar com cerâmica. Vendi minha moto, comprei um torno e tudo online, tudo sozinho na minha pequena cidade. Eu comecei a treinar. Comprei livros, vídeos de internet, nada dava certo no começo. O torno ficava instalado na minha lavanderia, que é até hoje o ateliê, mas ficava lá no cantinho, não tinha cobertura, tinha só um sobradinho, o chão todo de cimento. E aí esse torno instalado lá e todo dia, chegava do trabalho, vinha e treinava torno. Mais ou menos uns 6 meses depois que eu comprei o torno, que eu conheci a Carol. Que aí mudou mesmo essa visão do que é a possibilidade de, fato, viver de cerâmica. O impacto que o curso teve na minha vida
é que antes eu sabia que eu queria fazer aquela peça, eu queria construir um bowl e eu queria vender isso. Mas eu não sabia como, não sabia por onde, não sabia os caminhos, não sabia nada. Então, o foco naquele momento era eu aprender a fazer aquilo. Então, seria para um processo a longo prazo, 10 anos, quem sabe um dia eu posso viver disso, né? Então, quando eu comprei o curso, quando eu comecei a fazer o curso, acelerou muito esse processo, porque o viver de cerâmica ficou mais próximo de uma realidade. Então, fui treinando, acompanhando, fui acompanhando os vídeos, e aí você vai aprimorando e tendo uma noção mais profissional do que é todo esse universo da cerâmica. Então ele adiantou muito esse meu caminho para de fato viver de cerâmica. Essa é o grande impacto que teve do curso na minha vida, porque quando eu comprei o curso do Viver de Cerâmica, um ano depois eu já comecei a viver de cerâmica, que foi quando eu fiz a transição de carreira, fiz com calma, fiz uma reserva, e depois o curso, acabei o curso, continuei treinando, assistindo o curso várias vezes, e depois de um tempo pedi a demissão e comecei a de fato viver de cerâmica, porque enquanto eu fazia o curso, enquanto eu estava no meu outro trabalho, eu já chegava do trabalho, dava aula, já tinha aluno, e aí foi nesse processo acontecendo. E depois, um determinado momento, conversei com a Carol, perguntei o que ela achava sobre sair do emprego, se ela achava que dava certo e tudo mais. Foi quando eu decidi, de fato, pedir as contas. Recebi uma contraproposta, recebi um aumento, e aí foi difícil sair nesse momento. Então, o que eu tinha previsto de renda do ateliê, eu recebi uma proposta maior na minha empresa. Então, eu aumentei a proposta interna do ateliê. Então, eu tenho que ganhar agora X com o ateliê. E quando eu consegui ganhar X com o ateliê, eu saí de fato do meu outro emprego, pedi as contas e comecei a ficar só no ateliê mesmo. Já saí do meu outro emprego com aluno, já tinham vendas de peças, já estava tudo acontecendo, e graças de fato ao Viver de Cerâmica, porque ele estruturou toda essa consciência profissional, né? Não era só fazer uma peça e vender, tem um todo por trás, e o curso ele deixa isso tudo muito estruturado para que a gente tenha autoconfiança nisso. Hoje, vivendo de cerâmica, com as projeções que eu tenho para o ateliê, está muito maior do que eu imaginei, muito maior mesmo. A parte de aula, a parte dos alunos, a parte de vendas está acontecendo num ritmo que eu realmente não esperava. Eu percebo que quando me coloquei em movimento, as coisas foram acontecendo. O importante, depois de ter tido essa experiência, eu acredito que isso é o que importa, você estar em movimento, e é o que aconteceu comigo. Então, projetei vendas, projetei aulas, mas as coisas começaram a acontecer de uma maneira que eu não esperava de fato. Então, a projeção, agora eu vou construir um ateliê novo, porque a demanda ficou maior, porque o espaço já não comporta mais, porque a estrutura já não é suficiente nem para o que eu quero no futuro e nem para a realidade atual, tanto de produção quanto de vendas. Sou Ana Cris e criei a marca Fato de Jardim. O meu maior desafio antes de fazer o Viver de Cerâmica sempre foi a organização, porque é tudo junto e misturado em uma pessoa só. Então, como definir esses papéis, como definir quais peças eu vou fazer, o processo de produção dessa peça, se eu vou trabalhar com estoque ou não, tudo isso sempre foi muito confuso. Eu me sentia a maior procrastinadora, né? Porque quem tem esse problema vai me entender. A procrastinação não é preguiça, não é não saber como fazer, não é nem não saber o que fazer, porque você tem disposição, você sabe o que fazer, você sabe como fazer, só não consegue linkar aquilo tudo para sair da inércia. Esse foi o grande diferencial do Viver de Cerâmica. Esse curso conseguiu me colocar nesse caminho. Qual era a fórmula, né, para mim? Porque isso é muito individual. Então, foi aí que isso mudou a minha trajetória, né? Eu precisava conseguir enxergar o meu passo a passo. Porque hoje, cada etapa faz sentido para mim. Ao pensar numa criação, eu já consigo definir o processo, o passo a passo de como eu vou trabalhar aquela peça. No meu astral, na minha confiança, isso já faz toda a diferença. Eu podia falar de N outras coisas aqui que são formidáveis no Viver de Cerâmica,
como encontrar o meu caminho para minha assinatura na cerâmica, o meu estilo próprio. Mas para mim, a grande virada de chave, o grande diferencial foi essa questão de superar a procrastinação, de me organizar. Meus objetivos sempre foi trabalhar com uma loja parceira e trabalhar com restaurantes. Bom, eu hoje já estou com um projeto em andamento com uma loja, tá em fase de secagem as peças. E assim, estou muito feliz. É uma coisa também que saiu do papel depois do Viver de Cerâmica. Estou namorando esse curso desde a primeira turma. Eu já segui a Carol há muito tempo e eu vi quando ela lançou a primeira turma, só que não era o meu momento ainda. Eu acho que cada um tem o seu momento exato, certo. O meu foi agora, em 2023, foi maravilhoso. Podia ter sido antes, podia, mas agora também foi perfeito. Acho que Deus sabe o momento de cada um, né? Então, Carol Mamaita, Viver de Cerâmica, muito obrigada. Foi muito bom ter participado desse curso. Olá, eu sou a Vivian do Ateliê Sancler, que fica localizada em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. A cerâmica entrou na minha vida num momento de transformação pessoal e profissional. Depois de 15 anos trabalhando no mercado corporativo, a satisfação com o que eu fazia não era mais a mesma. E a saúde estava começando a cobrar a conta de anos seguidos de trabalho intenso. Eu precisava dar uma pausa e entendi que era o momento de encerrar esse ciclo. Não considero que fiz uma transição de carreira para a cerâmica, porque a decisão de sair da empresa que eu trabalhava já estava tomada. Eu precisava cuidar de mim. Por coincidência ou não, foi neste mesmo momento que eu conheci o Viver de Cerâmica e vi a oportunidade de trabalhar em uma atividade prazerosa e com a real possibilidade de ter um negócio lucrativo. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, faço crochê, bordado, mas sempre fiz como hobby. A cerâmica, então, mesmo admirando e gostando dessa arte, eu nunca tinha experimentado fazer. Mas mesmo assim eu pensei, por que não tentar? Estou bem entusiasmada com esse novo capítulo que estou escrevendo da minha história. Cada aula concluída, cada técnica aprendida, cada peça executada são momentos de realização e que me aproximam do meu objetivo de trabalhar profissionalmente com a cerâmica. Hoje eu já montei o meu ateliê, um espaço pequeno, mas adequado para esse início. Estou com a mão na massa, preparando as peças para a primeira queima. Tudo acontecendo no seu tempo, assim como a cerâmica nos ensina. A Carol é uma profissional renomada e experiente, mas o que mais me fez confiar nela foi a sua habilidade de ensinar, de transmitir conhecimento sem enganação, de forma verdadeira e ética. Sem dúvida nenhuma, ter o apoio da Carol e poder aprender com ela no Viver de Cerâmica está sendo primordial para um início mais assertivo nessa minha jornada no mundo da cerâmica. Meu nome é Daiana Tibães, eu vim de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Tem 1 ano e meio que eu coloquei as mãos na argila pela primeira vez. Foi o Viver de Cerâmica que me deu coragem para abrir meu ateliê, para montar tudo do zero. Então foi junto. Eu abri meu ateliê e eu fiz as aulas, fui pegando experiência. Minha maior conquista dentro da cerâmica, com o Viver de Cerâmica, foi a autoconfiança, né? A determinação e o querer mesmo, né? A gente consegue, ir com medo, mas ir, né? A Carol, ela ensina o beabá da cerâmica, ela me ensinou do zero, que eu tô aprendendo até agora. Então, isso foi fundamental. Eu só vejo que eu vou caminhar. Tá muito recente ainda e eu já conquistei coisas que eu jamais imaginaria. Tanto no pessoal quanto, né? A gente tá caminhando. Eu tô recebendo encomendas, eu tô participando de feiras, eu tô participando. Então, eu jamais imaginaria. Há 1 ano atrás, eu não enxergaria essa vida que eu tô tendo hoje. Sim, eu posso falar que eu vivo de cerâmica hoje e, na realidade, até que a Carol ensinou dentro do curso. Né? A gente tem um faturamento, mas a gente tem um salário ali também dentro. Né? Então,
no início do ateliê, ninguém vai ter um salário exorbitante. Então, hoje eu posso falar que eu vivo de cerâmica sim, o ateliê se paga e é disso para melhor. Acho que foi um achado a Carol, assim. Eu lembro que quando eu falei, quero trabalhar com cerâmica. Eu não falei que eu quero trabalhar, eu quero conhecer a cerâmica. E aí a Carol pulou na minha tela, né? Naquelas pesquisas a Carol pulou e eu fui atrás, fui conhecer. E eu lembro, o primeiro valor que veio do curso eu achei exagerado. Eu falei, gente, tá louca, a mulher dá curso online. E é isso. E aí quando eu participei da Semana do Ceramista, né? Que a Carol faz uma semana, aí eu entendi. Aí eu entendi que tinha um valor por trás ali. Não era preço, né? Era um valor. E aí eu não pensei duas vezes. Olá, gente, me chamo Rafael Alencar. Eu me chamo Thiago Freitas. E somos arquitetos numa transição de carreira, depois que a gente entrou em contato pela primeira vez com a cerâmica artesanal. E a gente via que aqui em Teresina existia um grande mercado consumidor desse tipo de produto. E por isso que a gente via o potencial da cerâmica em si. Porém, a gente encontrou algumas barreiras localmente, como, por exemplo, onde encontrar maquinário, onde encontrar matéria-prima, profissionais capacitados para ensinar tudo aquilo que a gente almejava aprender, da forma que a gente queria construir. E tudo isso foi criando na gente pequenas dúvidas que nos levou a encontrar o curso da professora Carola Maia. Eu acredito que não é somente nossa dúvida, mas eu acho que da maioria das pessoas, nesse processo de transição de carreira, né, se realmente vale a pena sair de algo que você já tem certa estabilidade e ir para algo totalmente novo que você não tem certo domínio, não tem o domínio sobre aquilo. E além dessa dúvida, tinha também as dúvidas em relação ao funcionamento de um ateliê de cerâmica artesanal em si, dos materiais, dos fornecedores. E isso tudo trazia uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo a gente ficava empolgado para pesquisar sobre isso. E também a dúvida sobre um curso online sendo uma atividade tão prática. Exatamente. Ao longo do curso nós fomos aprendendo a lidar com nossas inseguranças. A gente aprendeu também que é possível sim aprender através de um curso à distância, né? Isso porque foi nosso principal questionamento, né? Como é que um curso à distância ele pode resolver algo que é um empreendimento tão prático? Ele chegou meio como um desafio. E também a gente aprendeu uma coisa que a gente nem imaginava aprender num curso desse, que era aprender a respirar. Exatamente, a Carol gosta de brincar muito nisso, principalmente na aula de torno, que ela, gente, você tem que aprender a respirar, porque muito ceramista aprende a respiração. Aprender a respirar, aprender a postura, aprender a como concentrar força nos seus braços. Isso foi muito importante. Então, sim, vale a pena você investir em algo que é à distância, é online, mas que é como se ela estivesse ali, falando com você. No final das contas, depende muito do profissional e da sua força de vontade. E ao longo do curso, né, a gente conseguiu obter essas informações que a gente precisava para, enfim, abrir um escritório realmente de cerâmica artesanal, que no nosso caso é mais voltado para cerâmica artesanal utilitária, né, com esmalte de alta temperatura. E também, não somente isso, mas também aprender a mexer no maquinário, no forno, no torno e com outras ferramentas também, plaqueira. E também, não somente isso, mas também administrar o escritório, porque ela ensina desde a parte prática, como na parte mesmo de como administrar e empreender um escritório de cerâmica artesanal. Isso foi suficiente para dar pra gente uma confiança de que em breve a gente vai estar aí no mercado com os nossos próprios produtos. Sim, com os nossos nomes circulando no mercado consumidor. E isso está motivando muita gente, está deixando a gente muito esperançoso e é realmente um curso que pega na tua mão, e que te faz realmente acreditar nisso. Então, gente, como a gente já falou aqui, em alguns momentos, realmente a Carol é uma pessoa incrível, uma excelente profissional. Ela realmente pega na sua mão durante o curso inteiro, ela sana todas as suas dúvidas, até porque existem várias lives que ela faz ao longo do curso, né? Tanto ela quanto a equipe tem uma disponibilidade que é surreal. Eles têm um profissionalismo assim, que é incrível, eles têm essa dinâmica, essa didática que não é tão simples assim de você encontrar em uma equipe profissional. E é incrível porque você vê realmente que a Carol tem experiência nisso no mercado de cerâmica artesanal e ela lhe ensina desde o beabá até o alfabeto completo e ela realmente tá ali para te ajudar.
Ela te acompanha durante todo o processo. Sempre de uma forma bem simpática, bem didática. Tudo de uma forma assim que faz você ter certeza de que valeu a pena. Realmente valeu a pena. Exatamente. Então foi um dos melhores investimentos da sua vida mesmo, para quem quer ingressar na cerâmica artesanal. Certamente.